O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo, que foi feito por ele, não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas àqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, exclamando: Era deste que eu dizia, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Porque, se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Esta é para nós palavra da salvação. Hoje é Natal, celebramos com alegria esta boa notícia, esta alegre notícia, e num mundo, se quisermos, cheio não sei, mas com muitas más notícias, hoje poder ter esta boa e única notícia é interessante, é importante, é relevante. Jesus nasceu, é Natal. E é verdade que a palavra Natal tem a ver com nascimento, ou então se pensarmos com, também de algum modo, o país, a localidade onde nascemos, a nossa terra natal, o nosso país natal. E se pensarmos hoje o que queremos celebrar, é de facto o nascimento de Jesus, é Natal. E é Natal não apenas num lugar específico, mas é Natal em toda a terra. Então, hoje diríamos que a terra natal é a terra que habitamos, é esta terra que somos, é esta terra a que pertencemos. É Natal em toda a terra, porque Jesus nasceu para todos. E quando pensamos em todos, pensamos de facto em todos os países, em todas as culturas, em todas as pessoas, para todas as pessoas, em todos os lugares. E isso de facto faz deste dia um dia especial. Ontem, como dissemos no início da nossa celebração, começou o ano jubilar. E o Papa Francisco, então, dia 24, neste dia já em que se celebra a noite de Natal, inicia mais um ano jubilar. Como sabem, de 25 em 25 anos, há sempre um ano jubilar. Quem tem mais de 25 anos, portanto, já está mais num ano jubilar, e quem daqui chegar aos 2050, portanto, terá pelo menos mais outro ano jubilar. Às vezes, há anos extraordinários, há anos jubilares extraordinários, houve o da misericórdia, mas quando não é o ano jubilar extraordinário, é sempre de 25 em 25 anos. E quando eu vi que o Papa tinha escolhido este dia para... Hoje é dia de Natal, as crianças nascem, portanto, isto é para confirmar, estamos em sintonia. Não sei se é o menino Jesus que está a chorar, mas de certeza que sim. Então, quando
eu vi que o Papa Francisco ia começar o ano jubilar neste dia, devo-vos confessar que pensei assim, tanto dia para começar, e logo quando nós estamos a celebrar o Natal, vamos celebrar também a abertura do ano jubilar. Isto vai ser um bocado confuso. A certa altura é tanta festa, ficamos sem festa nenhuma. Isto foi o meu primeiro pensamento. Eu tenho sempre maus pensamentos. Depois confesso-me, arrependo-me e pronto, e consigo encontrar caminho. E quando estava a pensar no dia de hoje, estava a pensar, de facto, quem é a esperança? Qual é a nossa esperança? É Jesus, é o nascimento de alguém que faz toda a diferença na nossa vida, na vida do mundo. Numa casa, quando está para nascer uma criança, a esperança que está associada a esse nascimento, à festa que se faz à volta deste nascimento. Então, pensando melhor, o ano jubilar da esperança não poderia começar noutra data que não no dia de Natal. E, portanto, vou ter que pedir desculpa ao Papa destes maus pensamentos, porque, de facto, foi ajustadíssimo ter escolhido este dia para começar um ano jubilar dedicado à esperança. De facto, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz e, sobretudo, Ele é a nossa esperança. Então temos um Natal diferente também, porque é um Natal que abre um ano dedicado a uma força maior. Às vezes andamos cansados, temos tantos motivos para desanimar, tantos momentos em que as nossas forças são mais frágeis ou sentimos com pouca capacidade de enfrentar a realidade, ou já nem sonhamos, já só nos deixamos, entre aspas, andar, arrastar no ritmo dos dias. E este ano quer renovar-nos, a nós, cada um de nós em particular, mas também à Igreja, às comunidades, aos projetos, em que nós precisamos às vezes de reanimar essa esperança. Ela habita-nos, mas porventura pode estar um pouco adormecida. Então, este ano temos essa força. E porquê que o dia de hoje é tão especial, também neste contexto do ano jubilar? Porquê que o dia de hoje é tão especial? O que é que faz diferença? É que o facto de Jesus nascer faz de Deus não uma ideia abstrata, não um conceito distante, mas uma realidade próxima, uma pessoa junto de nós, alguém que está ao nosso lado. Deus, no Natal, faz-se humanidade, faz-se proximidade, faz-se um de nós, faz-se plena comunhão connosco, faz-se palavra. Eu estava a ler este texto do prólogo de São João, é um texto muito bonito, mas não sei, eu tive uma cadeira de São João, nós temos cadeiras assim com estes nomes estranhos, eu tive uma cadeira de São João e demorámos um semestre a falar do prólogo de São João, depois ficámos com um bocadinho no final, acho que foi uma aula ou duas, para falar do resto do Evangelho. E eu estava a ler o Evangelho e estava a pensar assim, foram só 14 versículos, nós hoje até lemos mais alguns, portanto, os primeiros 14 versículos deu um semestre. E eu estava a pensar assim, isto de facto parece uma aula absolutamente teórica. Quando, não sei se isso acontece, aqueles que são professores, estar a dar uma aula e ter a sensação, podemos estar errados, que ninguém está a perceber nada. E às vezes nem nós próprios temos total percepção do que é que está o alcance das nossas afirmações. E eu estava a ler o texto e estava a pensar, de facto isto percebe-se, apesar de tudo percebe-se bastantes coisas. Mas o que é que está por trás? Também não vamos conseguir resolver isso hoje, atenção, um semestre não se resolve em 10 minutos. Mas o que é que está por trás deste texto que é tão bonito, tão profundo? Eu diria que devíamos começar na segunda leitura, na carta aos Hebreus, porque essa segunda leitura é muito, muito interessante. Diz assim, de muitos modos e de muitas maneiras, Deus no passado falou pelos profetas. E se nós quisermos, Deus vai falando connosco de muitos modos e de muitas maneiras, através de acontecimentos, de pessoas, e o Antigo Testamento foi sempre assim, através de profetas. E ainda hoje nós queremos acreditar que há profetas e há no mundo que nos ajudam a chegar à sua mensagem. Mas diz o texto que agora que são os últimos tempos, isto já foi escrito há 2000 anos, portanto não fiquem preocupados, agora que são os últimos tempos, Deus falou-nos através do seu Filho. E este texto que ouvimos do prólogo de São João está sempre a falar do verbo, o verbo, o verbo. Parece assim uma expressão estranha. Essa palavra em grego diz logos, em latim então verbo, em português pode ser verbo ou palavra. Então o que é que nós percebemos daqui? É que Deus falou-nos através de palavras, de muitos modos e de muitas maneiras. E hoje
fala-nos através de Jesus. Ele é a palavra que ganha carne. Portanto, já não é uma ideia abstrata, não é um conjunto de comunicações acerca de, mas é o próprio Jesus, é o próprio Deus no meio de nós. E isso é muito bonito. Passamos das palavras à palavra, uma palavra habitada. Eu ponho-me a pensar, quando nós nascemos e damos um nome a um filho, a um irmão, uma irmã, a alguém, aquele ser passa a ser ali uma presença, uma palavra concreta, não é uma coisa abstrata. Está para nascer uma criança, mas quem? É um rapaz, é uma rapariga? Pronto, depois já se sabe. Então, e como é que vai ser? E a partir do momento do nascimento, é o António, é a Maria, é alguém muito concreto que está ali. É a palavra feita carne, feita vida no meio de nós. Agora imaginem Deus feito vida no meio de nós, ali a nascer na nossa história. Há 2000 anos, mas a nascer também hoje em cada uma das nossas vidas. Então diz o texto, se isto fosse um exame, o versículo para comentar era o 14, e Deus fez carne e habitou entre nós, este era o versículo para comentar, e se conseguissem comentar estava mais do que ultrapassada esta cadeira. Mas é interessante porque o texto, na verdade, diz, e o Verbo fez carne e habitou entre nós. Portanto, a palavra fez carne e habitou entre nós. E o texto diz mesmo, fez tenda entre nós, acampou entre nós. É uma ideia mais engraçada. Habitar parece assim uma coisa muito estruturada, parece uma casa feita. Mas o que o texto diz é que Deus fez uma tenda no meio de nós. Habitou, montou a tenda no meio da nossa vida. E porquê que isso pode ter interesse? Porque a nossa vida é como uma peregrinação. Então todos nós estamos a caminho. E Deus acompanha-nos nesse caminho. Não é uma casa qualquer onde eu vou ter com Ele. É Ele que vai connosco. Como se fôssemos a fazer uma caminhada. E nesse percurso, nessa caminhada, onde nós paramos, Deus para também. Onde nós acampamos, Deus acampa também connosco. Onde nós nos detemos, Ele fica ali, ao nosso lado. E, portanto, é um Deus a acompanhar-nos sempre. É uma tenda no meio das nossas tendas, no meio das nossas vidas. Este ano, já agora, o ano jubilar, o título é Peregrinos da Esperança. Então é perceber que este Deus que habita entre nós é o Deus que acampa entre nós e, portanto, vai fazendo tenda nesta nossa peregrinação. E este ano, então, de um modo tão especial, como peregrinos. Deus fez-se, então, carne, revela-se pessoa, tem coração, lemos esta encíclica do Papa sobre o coração. É um Deus com coração, é um Deus que nos habita e que habita as nossas terras. E, portanto, nós podemos perceber que é assim o mistério a fazer-se cotidiano, o céu a tocar a terra. Isso é que é o sinal de esperança. E não pensem que a vida de Jesus era mais fácil que a nossa, ou que a terra dele estava em muito melhores condições do que nós. As notícias do tempo dele também não eram tão boas, assim como nós podíamos imaginar. Era uma terra ocupada, economicamente as coisas estavam muito difíceis, não sei se sabem, tinha havido uma desvalorização da moeda, havia muito desemprego. Portanto, a realidade, havia guerras, a realidade, à sua época, não era a mais fácil. Há um desenho animado que eu gosto muito, em que Jesus e São José vão à procura de trabalho. Aquilo estava tão complicado lá na carpintaria que eles vão à procura de trabalho. Eu acho ser muita piada essa ideia deles andarem à procura de trabalho para a sua vida. Bom, e então, como é que nós podemos, dentro do nosso mundo real, concreto, o de hoje, 2024, quase a chegarmos ao início de 2025, como é que nós podemos viver essa esperança? Como é que Jesus pode fazer mesmo a diferença nas nossas vidas? E é isso que nós queremos celebrar. Queremos celebrar uma presença que renasce em nós uma esperança. É fácil? Não. Quem é que daqui já foi a Belém? Alguém daqui já foi a Belém? Alguns já foram. Poucos, estou a ver que vai faltar aqui uma peregrinação a Belém. Pois, mas temos que nos organizar. Então, em Belém, a entrada da Basílica de Belém, aqueles que já lá foram, sabem perfeitamente. Uma pessoa de 1,5 m passa mais ou menos à vontade, mas mais do que isso já é complicado. É muito pequenina, quer em largura, quer em altura. E é muito interessante que um edifício daqueles, um espaço tão emblemático para os cristãos e para outros contextos, mas um lugar tão especial, tenha uma entrada tão pequena.
Eu acho que às vezes é isso. O Natal é assim uma porta muito pequenina que se abre na nossa vida. A esperança é uma porta muito pequenina, que é difícil de atravessar, às vezes, que também nos protege por um lado, mas por outro lado nós queríamos uma porta maior. Mas não. O Natal e o nascimento de Jesus é sempre uma experiência de pequenez, até se calhar de fragilidade, e ao mesmo tempo é aí que o céu todo acontece. É nessa pequenez e nessa fragilidade que o céu todo acontece. Celebremos então o Natal, celebremos com alegria este dia, celebremos estes dias também com esta esperança e com esta certeza de que Deus no meio de nós, a fazer-se carne, a fazer-se vida, a fazer-se palavra, nos pode ajudar a viver melhor a realidade. As realidades fáceis, a celebrá-las de forma reforçada, e as realidades difíceis, a celebrá-las de forma apoiada e acompanhada. Sabermos que somos sempre acompanhados por Ele. Então que nós possamos ser o presépio onde Jesus nasce, Ele que andou à procura de lugar para nascer, não havia lugar na hospedaria, que o nosso coração seja essa hospedaria, esse lugar onde Ele pode nascer e onde Ele pode acontecer de modo diferente. Que de facto seja Natal nos nossos corações, nas nossas famílias, nas nossas comunidades e na nossa sociedade. E que nós todos possamos então ser um sinal de esperança para o mundo de hoje.